Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Homens no Reddit. Na história de hoje, vamos contar o relato de um homem que vive um dilema muito pesado. Será que uma promessa feita à sua esposa no leito de morte deve ser cumprida incondicionalmente após a partida desta esposa? O vídeo de hoje vai tratar dessa história trazendo detalhes e nuances sobre essa história triste, pesada e cheia de reviravoltas. Eu te convido a comentar no final do vídeo a sua opinião e principalmente se inscrever no nosso canal para acompanhar essa e as próximas histórias que vamos trazer aqui para você. Eu tenho 55 anos e acabei de perder minha esposa para o câncer. A vida inteira, minha falecida esposa foi muito dedicada à sua filha de 30 anos, que sofre de síndrome de Down, e nunca teve e nunca terá a capacidade de viver de forma independente. Ela nunca terá a capacidade de exercer qualquer quantidade real de controle de impulso emocional. E antes que vocês comecem a pensar no padrasto malvado que não se importa em entender a situação, quero acrescentar que estou na vida dela desde que ela tinha 5 aninhos de idade. Eu dediquei muito carinho, muito esforço e muita dedicação. E passei anos temendo o dia em que ela se desenvolveria fisicamente a ponto de dar socos, arranhões e arremessar coisas em outras pessoas. Porém, esse dia chegou quando ela entrou na adolescência. Depois que isso aconteceu, todos os nossos amigos se afastaram e pararam de visitar a nossa casa. Um deles até disse que seu tio lida com cães ferozes para viver e que ele se sente mais seguro onde esse tio mora do que em nossa casa. Muitas vezes, acabei precisando ir ao médico pelo crime de sentar no mesmo cômodo que a minha enteada. Assim, ela acabou tentando e muitas vezes conseguindo bater, por exemplo, na minha cabeça, jogar algum objeto pesado em mim ou até mesmo tentar me sufocar depois que eu já tinha dormido. Minha falecida esposa era a única pessoa que conseguia acalmá-la de uma forma confiável. Quando começamos a usar cuidadores particulares para minha enteada, depois que ela foi diagnosticada, eles me perguntavam se eu poderia esclarecê-los sobre alguma maneira melhor de explicar as coisas para minha enteada, já que eu tinha o convívio diário com ela. Mas era impossível. Ela era sempre muito agressiva com a maioria dos cuidadores. Quando a minha falecida esposa foi diagnosticada, a primeira palavra, a primeira ideia, o primeiro sentimento que saiu da boca dela foi a preocupação de como a minha filha vai ficar depois que eu partir. Ela chorava todos os dias pelo que aconteceria com a filha dela. No seu desespero, ela tentou pressionar o médico para fazer quimioterapia, radioterapia, qualquer tipo de tratamento que fosse minimamente aceitável. Ela recorreu, inclusive, à medicina alternativa, apesar de fazer com que isso a se sentisse pior ainda. No seu leito de morte, quando já não havia nenhuma esperança, ela me fez prometer que eu não deixaria a minha enteada cair nas mãos de uma unidade de saúde do Estado ou alguma casa de repouso. Eu prometi a ela porque, de verdade, eu não tive coragem de negar essa promessa. Mas agora, depois que essa névoa de tristeza se dissipou, agora que já faz mais de um mês que a minha esposa amada se foi, minha enteada continua a mesma e até mais revoltada. Ela sabe que a mãe dela morreu, mas de alguma forma, na cabeça dela, ela pensa que ela foi apenas viajar para longe, e isso faz com que ela fique com muita raiva de mim, mais ainda do que ela já tinha. Cuidadores são muito caros. Eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho uma grande renda.
Eu não me ressentia de nenhuma despesa médica quando era para minha esposa, mas admito que me ressentia quando as despesas eram para minha enteada, porque no fundo eu desenvolvi um pouco de mágoa dela em relação a todas as agressões que ela fez comigo. Meus próprios filhos crescidos não me visitam quando ela está por perto. Se eu não tivesse feito essa promessa no leito de morte, a decisão seria muito mais fácil. Mas eu finalmente tomei a decisão de que preciso colocá-la em uma instituição de cuidados administrada pelo Estado ou que seja particular, mas com um custo menor. Pois mesmo com minha esposa me deixando tudo, eu não tenho como pagar nada melhor para minha enteada. Agora, a família toda está me chamando de padrasto malvado, de traidor e de ser o homem mais covarde possível. Por isso, eu quero a opinião de vocês. Será que eu estou agindo errado? A minha angústia está fazendo eu pensar muitas coisas tristes. E eu quero saber, será que eu estou traindo a memória da minha amada esposa? Por favor, comente e me ajude.